Olá, ouvintes da Band News FM, bom dia, bom sábado para você. Aqui Renata Menezes do outro lado, no seu radinho ou no nosso canal do YouTube, para a gente começar o final de semana juntinho. Já está combinado, tem mais de um ano que a gente faz isso. A gente começa os sábados aqui, eu, você e os meus convidados, falando de cultura, falando de saúde, falando de autocuidado, trazendo informações que você precisa. Enquanto você começa a se organizar aí para o final de semana, tá voltando da academia, tá dormindo até mais tarde, fazendo aquela faxina, levando o carro para lavar, aquela energia de manhã de sábado, ou então tá indo trabalhar, vai com a gente te acompanha. E hoje eu vou começar o programa falando com você que tem medo de dentista. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo e que já vai começar, ai meu Deus do céu, é verdade, início de ano, no ano passado foi no dentista? Está cumprindo aqueles 6 meses, que tem que ir de 6 em 6 meses? Para muita gente isso é muito difícil. Eu estou recebendo aqui a doutora Deiviane Salles, que é protesista. Isso, Bem-vinda, querida, tudo bem? Obrigada, bom dia a todos. É um prazer te receber aqui, viu? O prazer é meu. Para falar de uma questão que é complicada, essa coisa da ansiedade, do medo de fazer um tratamento odontológico. Mesmo a gente sabendo que hoje em dia tem muita tecnologia que mudou. Consultório odontológico não é como era antigamente, né? Não mesmo. E é um tema assim que eu gosto de falar muito, justamente por essa mudança. E muda a vida do paciente e muda a nossa vida como profissional também, né? É o comportamento da gente como profissional e como clínica associado a essas tecnologias que tem hoje para a gente poder controlar esse medo, saber lidar com esse medo e essa ansiedade que o paciente traz e que às vezes a gente não sabe nem de onde é que veio isso, mas a gente tem que acolher, né? Sim, e é muito importante isso que você falou, né? Não é só a tecnologia importa, mas o profissional está preparado, né, para lidar com esse medo, com esse paciente que chega com mais ansiedade. Isso faz toda a diferença, né? Faz total. É o acolhimento, é você conseguir olhar para aquele paciente aí, todo paciente que procura um tratamento odontológico, na nossa clínica mesmo, que é mais voltada para tratamento de implante, ele sempre chega com um problema. Então, ele vem buscando uma ajuda, ele vem buscando uma solução. Então, o psicológico dele está abalado de alguma forma, seja por dor, seja pela autoestima afetada. Então, ele traz para a gente um problema, traz uma expectativa associada à ansiedade e associada a um medo, às vezes, que ele traz lá de trás. Então, eu acho que o primeiro passo nosso é acolher. Quando a gente mudou essa visão, assim, passou a atender não só com a técnica, mas atender também com acolhimento, e isso mudou muito. Então, a gente consegue fazer o paciente voltar. Na realidade, a gente consegue até fazer a primeira consulta, mas fazer ele voltar era difícil, porque tinha resistência, fazer voltar para iniciar o tratamento. E hoje a gente já consegue esse retorno. Nossa, isso faz muita diferença, né? Muito importante falar desse retorno e dessa sensação delicada, é uma situação delicada, né? Uma questão de saúde importante de ser resolvida, mas que muitas vezes o medo, a vergonha, o constrangimento pode ir deixando a pessoa empurrando um pouquinho com a barriga. Tem gente que deve estar ouvindo a gente que deve estar nessa situação, né? Eu acho que a primeira coisa a dizer tá tudo bem, sempre é tempo de recuperar esse tempo perdido, né? Na prática, o que você sente que muda nesse atendimento, de como era feito antigamente, para esse tipo de atendimento que é mais humanizado, que tem mais conexão com esse acolhimento? Como é esse tipo de consulta? O paciente, ele se sente vulnerável quando ele está ali deitado, ele está acordado e acompanhando tudo. Então, a gente tem que ir quebrando esses gatilhos. É um gatilho olfativo, é um gatilho auditivo. O barulhinho do então, motorzinho. assim, são vários gatilhos desde que ele entra na clínica, para ele conseguir sentar nessa cadeira, tem vários gatilhos. Então, a gente vai tratando isso desde o início. Então, a gente coloca um cheiro específico na clínica para mascarar aquele cheiro de dentista. Então, ele já fica ali sentado na recepção, sem sentir aquele cheiro.
No consultório, a gente coloca a TV no teto para poder o paciente deitar e desviar a atenção dele com a música que ele mais gosta de ouvir, para desviar o gatilho auditivo dele e ele não ficar só conectado com o barulho do dentista, porque isso é uma das coisas que mais incomodam. Então, assim, tem vários recursos que a gente utiliza e o próprio atendimento humano. Você olhar para o paciente e tentar entender qual é a demanda dele, qual é a expectativa. Tem paciente que chega lá que usa uma prótese há anos e o companheiro não sabe. E passa 20 anos na tensão de esconder aquilo ali. Então, são muitas questões emocionais envolvidas nisso. Pacientes que chegam e não querem falar se a auxiliar estiver na sala. Pede para sair, eles só conversam com o dentista apenas porque tem vergonha. Então, são muitas coisas e muitos pontos que a gente tem que ir aos poucos quebrando isso no paciente. Isso faz muita diferença mesmo. Eu acho que para todo mundo, acho que todas as pessoas merecem um atendimento cuidadoso, humanizado, assim. Mas para quem tem medo de dentista, para quem já sofre com essa ansiedade, a diferença é muito maior. Dá a sensação para a gente que é leigo que até o tratamento funciona melhor, dá mais certo, é mais rápido, é mais tranquilo quando esse processo do acolhimento e pensar nesses itens também, né, na televisão no teto, quer dizer, esse investimento também que vai para além da tecnologia ali, do que vai ser usado no procedimento, né, vai para o ambiente. Exatamente. E o paciente, ele, no dentista, tem um diferencial que o paciente, ele, em 98% das vezes, ele precisa fazer um tratamento. Não é apenas uma consulta. O trabalho de um dentista, ele sempre vai além de apenas aquela consulta. Precisa de um tratamento. E esse tratamento sempre é realizado após essa consulta. E para ele dar esse passo da consulta para o tratamento, é um espaço bem... fundamental, né? E é um espaço grande assim na cabeça do paciente. Ele fazia a consulta e ele decidia entregar aquilo ali para o dentista. E ele só entrega se ele se sentir acolhido, se ele se sentir seguro. Então, eu acho que esse trabalho é fundamental. O trabalho antes da execução é fundamental para que o paciente consiga sentar ali e relaxar. Às vezes, a gente faz 6 consultas com o paciente, 8 consultas de conversa. Dele chegar, sentar, falar e falar, hoje eu não consigo. Isso é muito especial, isso é muito bonito, porque isso é quando a gente fala de humanização, né? É muito louco a gente viver numa sociedade em que a gente precisa usar uma palavra que se refere a lembrar, né, que faz a gente lembrar que nós somos humanos. Então, humanizar é tornar humano, é tornar aquela troca, aquele atendimento, sempre com a lembrança de que ali tem uma pessoa complexa, né, uma pessoa que tem sua história, e respeitar o tempo do paciente. Isso é muito novo. Eu acho que é a primeira vez que eu escuto uma odontóloga falar que faz esse processo de fazer várias e várias consultas e não começar o procedimento até que o paciente esteja pronto. Isso é muito novo. Mas isso funciona demais, assim. E é gratificante para a gente também, porque isso acontecia com crianças, né? Que elas trazem esse medo e a gente precisa de um condicionamento dessa criança para poder ela ficar aberta para o tratamento. E a gente esquece que o adulto também tem medo. A gente também é um pouco criança, no fundo, a gente é um pouquinho. A gente traz medos. E é daquilo do desconhecido. E aquilo que a gente não conhece é desconhecido. E o dentista, para muita gente, é um mundo desconhecido. E ele está ali na expectativa de um sofrimento. Então, a gente tem que tratar aquilo ali como a gente trata uma criança. Vamos condicionar você para poder realizar esse tratamento. E quantas consultas forem necessárias, a gente faz. E ainda tem outros recursos, como a sedação,
que a gente usa. Então, quero falar disso. Quero falar disso. Para você que ligou seu rádio agora, eu estou conversando com Deviane Salles, que é protesista. A gente está falando de tratamento odontológico, humanizado, desse cuidado. E aí, quero contar uma história pessoal. Quando eu fui extrair meus sisos, que é aquele dente do juízo, aquele dente lá pertinho da orelha, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouquinho de receio de dentista. Não chega a ser assim um medo, mas, né, pouquinho. E foi oferecido o gás do riso. Isso. Eu acabei que não precisei usar, mas estava disponível ali. Mas eu fiquei muito tranquila, eu estava super confiante ali no profissional. Foi muito mais simples do que eu imaginava. Na minha cabeça era assim, ai meu Deus, bicho de 7 cabeças. Não foi, foi muito tranquilo. Tomei sorvete depois por uns 3 dias, maravilhoso. A parte boa. A parte boa do pós-operatório. Mas eu queria que você falasse um pouco dessas possibilidades de analgesia que são, para além da anestesia que a gente vai receber, né? Isso. Ali para fazer, por exemplo, a extração do siso, tem outros métodos de analgesia, de relaxamento, Isso, com que certeza. ajudam demais, né? Praticamente todos os tratamentos odontológicos a gente usa anestesia local. O que pega para o paciente é a ansiedade e é o medo. Então, a possibilidade da sedação com óxido nitroso foi assim, caiu como uma luva para a gente, porque ele vai nisso daí. É um gás que ele não lhe apaga. Ele apenas transforma aquela situação ali numa situação agradável. É um relaxamento profundo e que o paciente tem a sensação de que está vivendo uma coisa boa. Então, até para o pós, é bom porque ele não vai carregar nenhum trauma daquilo ali. Ah, passou muito tempo fazendo a cirurgia. Ele não lembra, ele tem a sensação de que foi rápido, foi maravilhoso, aquela música estava uma delícia, porque o que o gás provoca é um relaxamento profundo. E o bom dele é que ele não lhe tira as sensações. Se a gente quiser que o paciente diga, você está incomodado, você está com frio, ele não tira essas sensações. Os reflexos do paciente, ele continua normal. E tem outros recursos também. Tem anestesia mesmo, aí a gente já depende de um médico anestesista. Tem sedação oral, mas hoje a mais usada é a sedação com óxido nitroso. É assim a grande cereja do bolo para a gente é a sedação com óxido nitroso. Para algumas pessoas com muito, muito medo mesmo, essa sedação que a pessoa dorme pode ser indicada, então? Sim, porque tem alguns que não querem ver. Eles não querem ficar acordado porque o movimento ali já causa um estresse. Então, aí a gente recorre à anestesia mesmo. Aí já é um médico anestesista que vai na clínica com todo o equipamento, com todo o aparato, e a gente faz a anestesia mesmo. E essa é a anestesia tipo aquela de fazer endoscopia? Isso. Ou é a anestesia para fazer uma cirurgia, aquela Não, geral? a anestesia tipo para fazer endoscopia. E aí a pessoa dá uma apagadinha, dá uma dormidinha, acordou, já está pronto. Isso, mas aí já lhe altera. Então, assim, você precisa ir com um acompanhante, você volta para casa, não pode voltar dirigindo. O óxido nitroso, não. Tira a máscarazinha do gás, você já está perfeito. Passou. Eu queria saber um pouquinho de história do consultório, assim. Conta pra gente como é essa sensação, né, de ver as pessoas que chegam lá, que têm tanto medo, finalizarem um tratamento. Deve ser uma sensação muito gostosa como profissional de ver isso acontecer. É por isso, né? que eu te falei, assim, muda para o paciente e muda para a gente também. A gente acorda com vontade de ver aquilo acontecer, né? Não só a transformação física, mas assim, a gente conseguir chegar naquele ponto ali, na finalização de um tratamento é muito bom. Uma história é essa do paciente que ele foi 6 vezes. E ele, desde a pandemia, ele usava máscara, com a desculpa de que ele tinha ficado traumatizado com a pandemia e não conseguia tirar a máscara por medo de contrair Covid. Mas não era isso. É porque a boca estava numa situação que ele não tinha coragem de se relacionar sem máscara com ninguém. E ele foi lá porque ele viu uma divulgação sobre o óxido. E aí ele disse, eu vou vir para poder ver e conhecer porque eu quero com sedação. E ele, para a gente conseguir colocar ele na cadeira, ele tem 62 anos e foram 6 consultas. Para sentar, para deitar na cadeira. Ele foi,
estava tudo acertado na primeira consulta. As outras, ele foi na tentativa. Foi 1, 2, 3. Na sexta, ele conseguiu sentar e fazer a primeira parte da cirurgia. Pronto, depois disso, a gente agora está finalizando. Isso foi recente. Estou contando porque foi o caso mais recente. E agora a gente está finalizando. Colocando os dentes, ele está feliz da vida. Assim, e feliz da vida não só pelos dentes, é porque ele superou uma coisa assim. Sim, é uma sensação maravilhosa de superar, de poder cuidar de si. Isso é maravilhoso, é um trabalho muito especial mesmo, muito carinhoso. Tem um bocado de gente que com certeza está ouvindo a gente agora e está assim, pelo amor de Deus, eu sou essa pessoa, eu tenho medo, Muita gente. eu estou protelando, eu estou empurrando com a barriga. Então, assim, quem quer conversar com a doutora Deviane Sales, quer encontrar você, quer fazer o trabalho, quer ir lá, de repente sentar, conversar e esperar algumas sessões Isso. até estar pronto, como é que faz? Onde é que pode encontrar você? A gente fica lá em Lauro de Freitas, pertinho do Shopping Estrada do Coco. Posso dar o telefone? Claro, pô, anote aí É. você, minha amiga, meu amigo, já anota, manda no grupo do WhatsApp, que sempre tem alguém na família que é mais Isso. medroso com dentista, já compartilha com todo mundo. É 98787-9269. Repete aí pro pessoal anotar. 98787-9269. Ali pertinho do Shopping Estrada do Coco. Da Estrada do Coco mesmo dá para ver a clínica Odonto. Maravilha. Aí liga e fala, eu vi lá na Band News. Exatamente. E aí eu quero vir aqui. Vai ser atendido com todo carinho, com certeza, né? Com certeza. Eu amei conversar com você. Achei maravilhoso saber dessas possibilidades, assim. E com certeza muita gente deu uma respirada funda aí, escutando a gente. Quem sabe, né? Segunda-feira, vamos embora marcar? Marcar para fazer seu tratamento odontológico, que é muito importante. A gente merece se cuidar, né? Com certeza. Volte sempre, combinado? Muito obrigada. Eu vou te esperar aqui mais vezes. Bom trabalho, parabéns pelo trabalho. Um abraço para todo mundo lá na clínica também. Tá bom, obrigada. Obrigada a você. A gente volta já já. Vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco tem mais conversa aqui no nosso Band News Entrevista. Estamos de volta com o nosso Band News Entrevista na sua manhã de sábado. Você sabe, né? De segunda a sexta o nosso encontro é ao vivo na telinha da Band, no Band Mulher. Mas o final de semana você começa comigo aqui na Band News, eu e os meus convidados, falando de assuntos importantes. E nesse segundo bloco eu estou com uma convidada muito especial aqui, minha xará, Renata Maciel, que é psicóloga. E a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. A gente vai falar de autismo, intervenção precoce. Então, se você conhece alguém que está interessado nesse assunto, alguma família, avisa todo mundo, vai no grupo do WhatsApp, fala para sintonizar aqui na Band News FM, porque essa conversa vai ser importante. Estou muito feliz que você está aqui, Renata, me achará, para falar de um tema que quem é mãe, pai, não tem como não ter passado por esse lugar, assim, né? Um tema que está aí e que gera muitas dúvidas, né? Bem-vinda. Verdade. Obrigada, Rê. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço com você, podendo estar aqui conversando sobre esse assunto que é tão importante e que eu sei que muitas famílias esperam por mais rodas de conversas envolvendo esse tema. Então, eu acho que vai ser um momento bem, bem especial. Vai, já está sendo, com certeza. Eu sinto que hoje, agora eu vou falar como mãe, assim, a gente tem acesso a muita informação com as redes sociais, muito diferente de como eram as nossas mães, as nossas avós, né? O acesso à informação ficou muito maior. Isso é maravilhoso, isso é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, é informação de todos os lados. E a gente sabe que a parentalidade, né, a maternidade, a paternidade, quando a gente tem um filho, a gente quer sempre o melhor, a gente quer observar tudo, cada detalhe. E, muitas vezes, é uma sensação comum ficar perdida no meio de tantas informações. Quando a gente vem para essa questão dos marcos de desenvolvimento, né, com quantos anos a criança andou, quantos anos a criança falou, é tudo muito assim. Quem já frequentou parquinho de criança, sabe? Que às vezes parece uma competição entre famílias, né? Ah, o meu já faz isso, o meu já faz aquilo. Isso tudo gera muita insegurança. Então, eu queria começar esse papo falando um pouquinho sobre isso, né? Tirando um pouquinho da ansiedade, às vezes, até de quem está escutando a gente, porque começa muito cedo essa tensão e essa preocupação e precisa achar um equilíbrio entre o cuidado e o estresse, né? A expectativa muito grande com a criança. Perfeito, Rê. Você trouxe um ponto que é muito debatido nas conversas e quando as famílias chegam a buscar os nossos serviços.
porque eles chegam muito angustiados de, opa, a minha vizinha pontuou alguma coisa sobre o meu filho, ou a escola trouxe alguma queixa, e às vezes ficam sem saber mesmo, né? Então, você iniciou a conversa falando sobre a quantidade de informações que temos acesso, que são muitas, e que às vezes a família começa a fazer meio que um checklist. Deixa eu ver se meu filho tem essas habilidades que eu estou lendo aqui, ou comparar uma criança com uma outra. E a gente sabe que o desenvolvimento infantil, ele é muito particular, ele diz respeito a questões genéticas de cada criança e diz respeito também ao ambiente que essa criança está. Então, quando a gente fala de marcos do desenvolvimento, eles são um guia, um norteador que vai nos ajudar a trazer características e sinais que devemos observar ao longo do desenvolvimento. Então, uma informação que pode ser bastante importante para quem está nos ouvindo é que toda criança, quando sai da maternidade, ela recebe aquela cadernetinha, né? Que tem as vacinas, tem tem uma série de informações, e nessa caderneta, inclusive, no finalzinho dela, qualquer pessoa pode encontrar os marcos do desenvolvimento. Então, desde o nascimento até 10 anos, lá na caderneta você pode encontrar o que é esperado para cada faixa etária. Então, para as pessoas que querem uma informação segura de onde encontrar quais habilidades eu preciso observar no meu filho, né? Tem uma dúvida, tem um questionamento, de repente, você ter acesso a essa informação e observar esses sinais pode ser um grande norteador. O que eu gosto de relatar sempre, né, para as famílias que eu acompanho, para as pessoas que eu conheço, é que uma vez que você observa que o seu filho tem apresentado algum tipo de atraso, ou que você observa que tem uma dúvida, eu tenho uma dúvida, opa, eu estou observando determinado comportamento, e eu acho que eu gostaria de ter um olhar de um profissional sobre isso. Então, por que não buscar uma avaliação? Quando a gente fala de avaliação, não quer dizer que essa criança venha a passar por um processo de intervenção, mas quer dizer que eu quero entender o que de repente pode estar acontecendo. Então, pode ser um norteador. A gente sabe e vivenciamos o dia todo a quantidade de diagnósticos que são dados na infância, que cada vez mais estão sendo mais cedos, e o quanto os pais também estão nesse lugar, né, de ansiosos, com medo de tudo que pode vir a acontecer, preocupado com as demandas sociais, que a cada ano só aumenta, né? As expectativas de performance, eu acho que aumentaram muito nos últimos anos pra gente que é adulto. Então, você tem que ser ótimo em tudo, tem que estar muito bem de saúde, tem que estar bonita, tem que estar ganhando muito dinheiro, tem que estar com a pele ótima. Assim, é muito difícil alcançar tudo isso e certamente a gente projeta muito para as nossas crianças. Tem uma expectativa muito grande, né? Tem expectativa, né? Já começa desde cedo. A namoradinha, cada namoradinha quando não namora, já casou, não casou, e o trabalho, vai fazer o que quando crescer. Então, são muitas expectativas que vão surgindo e que vão deixando as famílias cada vez mais ansiosas mesmo. E se tratando de intervenção precoce, temos esses marcos, né, que vão nos guiar, que vão nos nortear, e eles devem ser vistos como sinalizadores, né, como algo que, opa, se eu não observo esse marco no desenvolvimento do meu filho, então o que eu preciso fazer para estimular? Né? E aí a gente vai observar, opa, essa criança está conseguindo dar conta ou não está, e vamos buscar os meios necessários para ajudar essa criança a se desenvolver. É isso que eu queria trazer, assim, intervenção precoce. É isso? É intervir em alguma necessidade que a criança tenha o quanto antes? Só para a gente entender. Perfeito, Rê. Eu observei o menor sinal que poderia me levar a uma hipótese de um possível diagnóstico, por exemplo, eu preciso intervir. Por quê? A gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui, observamos que as crianças, né, todo mundo de modo geral, nós temos uma grande capacidade, que é uma capacidade que chamamos de neuroplasticidade. Essa capacidade, ela nos garante que iremos sempre aprender. Então, não importa a idade, desde o pequenininho até o idoso. Então, o idoso, mesmo sendo idoso, ele vai aprender alguma coisa, né? Ele vai aprender sobre o que ele se permitir aprender. É claro que não vai ser no mesmo ritmo, na mesma performance, né? Como queira chamar, mas sempre teremos a capacidade de aprender. Então, quando nós estamos falando de uma criança, nós estamos falando de uma criança e estamos falando de um cérebro que é como se fosse uma massinha de modelar. Pensa uma massinha de modelar que a gente acabou de comprar, né, no mercado, e a gente pega nessa massinha, ela está bem macia, né? Então, esse cérebro está ali pedindo por mais conexões, está pedindo por estimulação, está pedindo por momentos de interação com pessoas, com lugares, com ambientes, com cheiros, com sabores, com tudo. Então,
se eu ofereço tudo isso para essa criança nesse momento em que esse cérebro está ali sedento por estímulo, eu vou garantir que essa criança lá na frente não venha ter impacto. Porque o que acontece? Às vezes a gente ignora muitos aspectos agora, e lá na frente, na medida que essas demandas sociais vão chegando, né? É o primeiro aninho na escola, são marcos importantes como a leitura, como a interação social com os amigos, é uma criança que tem muitas questões de comportamento ou desregulação, e a escola e o ambiente espera que essa criança responda de algum jeito, eu vou começando a sentir, opa, se eu tivesse feito e oferecido, né, para o meu filho ou para as crianças, desde cedo, uma intervenção precoce, eu com certeza preveniria, evitaria, né, que muitas dessas situações que vão chegar lá na frente acontecessem. Então, a intervenção precoce é visando justamente no trabalho preventivo para ajudar que o meu filho, a minha filha lá na frente não venha ter essas dificuldades. Sim, maravilhosa a explicação. Acho que está todo mundo em casa aí que está acompanhando a gente entendendo com mais clareza. Você falou um pouco desses diagnósticos que a gente está vendo aparecerem, né? A gente está falando mais sobre esse assunto, inclusive pessoas adultas diagnosticadas com autismo. Muita gente, eu conheço muitas pessoas passando por isso, né? Assim, entendendo, nossa, agora isso faz sentido. Ah, esse comportamento agora faz sentido. E essa geração de crianças está tendo a oportunidade de ter esse olhar desde muito cedo. A partir de, assim, até quando é considerada precoce essa intervenção, assim? O objetivo da gente aqui é não assustar, não fazer você que é pai, mãe, avó, sentir que você está atrasado em alguma coisa, mas só para a gente entender, assim, o termo, né? O que seria essa intervenção precoce? E dá também para continuar esses apoios, independente da idade da pessoa, da criança, né? Perfeito. Eu trabalho com o modelo DEM de intervenção precoce, que é um modelo que apresenta muita robustez no que diz respeito às pesquisas e intervenção para crianças em idade precoce. Então, quando a gente fala de criança em idade precoce, a gente está falando de bebezinhos. Então, a partir de 6 meses, quando a gente já observa uma criança que ali não está voltando para o som, né, para a fonte sonora, que ela não mantém aquele contato visual como esperávamos, né, que durante a amamentação, durante a interação com os pares, que ela tivesse esse interesse pelo rosto humano, né? Quando a gente observa uma criança que tem dificuldade ou interesse por objetos, em pegar objetos, né? Tem uma dificuldade motora ali, é claro que nessa idade de 6 meses os marcos motores são bem evidentes, né? Mas o precoce para esse modelo de intervenção seria a partir de 6 meses, embora tenhamos outros modelos e avaliações que avaliam criança até 14 dias, por exemplo, de vida. Então, precoce em muitos aspectos, né? O que vai nortear mesmo são os sinais. Quais são os sinais? Ok, a gente vai direcionar, encaminhar para o especialista, né, da área, mas quando eu já observo que tem um atraso, tem um sinal, é alarmante, eu preciso garantir que essa criança tenha oportunidade de evitar uma cascata de atrasos, porque o que acontece? Quando eu não ofereço a intervenção precoce para essa criança, eu estou deixando o tempo passar. E o tempo é precioso na intervenção. É precioso porque se essa criança ela não adquire essa habilidade, ela vai acumular. Então, essa habilidade que ela está acumulando hoje é pré-requisito para uma próxima lá na frente. Então, eu preciso garantir e oferecer os meios para que essa criança se desenvolva. E não existe uma idade mínima. Eu acho que o que vai depender muito é a demanda dessa criança. Então, se você já ali na maternidade, você já sai da maternidade com seu filho com uma questão específica, então vamos intervir precocemente. E quando falamos isso, não estamos falando apenas de autismo, de atraso no neurodesenvolvimento. Estamos falando de qualquer coisa, de qualquer doença, de qualquer transtorno, enfim. Então, intervir precocemente é garantir que essa criança, essa família vai ter uma melhor qualidade de vida. Sim, e menos prejuízos, assim, a longo prazo, né? Perfeito. Quando a gente é mãe, a gente fica muito ansiosa, assim, muito preocupada, assim, com o futuro. Mãe, pai, família, a gente quer o melhor, não quer ver o filho sofrer, não quer que, enfim, é muito angustiante também, né? A maternidade tem um pouco dessa angústia. E eu queria te pedir para falar um pouco com essas mães e pais que estão até muitas vezes ouvindo a gente, que já tem esse diagnóstico, por exemplo, de autismo, que já estão vivendo essa questão da intervenção precoce. A gente sabe que não existem garantias para nada, assim, né? Nada é garantido, mas quais são os benefícios, né? Já que a gente conhece pessoas autistas adultas e que muitas vezes são funcionais, fica essa dúvida, né? Mas se essa pessoa é autista, é adulta e é funcional,
por que precisa dessa intervenção? E aí a gente entende um pouco sobre o quão difícil pode ter sido para essa pessoa se tornar alguém funcional, enfim. Então, falar um pouquinho dessa esperança, do que pode ser mais fácil, mais tranquilo, assim, né? Com essa intervenção. Você falou de pessoas com autismo, né? E eu lembro muito de um termo que as pessoas costumam falar muito, né? Autismo leve. Ah, mas o autismo dele é leve. Mas leve para quem, né? Todo mundo sabe que carregar uma condição, né, um transtorno não é algo simples. Por mais que você tenha se desenvolvido, tenha conseguido um emprego, tenha conseguido amigos, não é algo simples. Então, falar sobre autismo não é falar sobre ser leve ou pesado. É muito individual, é tanto que a gente chama de espectro, né, porque é muito particular para cada criança, para cada família, para cada contexto. Então, eu sei que hoje, muitas das famílias, inclusive muitas das famílias que podem estar nos ouvindo aqui, elas não têm acesso a tratamento. E isso é uma das coisas que me dói muito, porque eu sei que na rede pública, infelizmente, precisamos ainda de muitas políticas